Candidata, as duas grandes lutas do movimento LGBT hoje no Brasil é o combate à homofobia e o casamento gay. A Argentina já tomou seu posicionamento, autorizou o casamento gay e o México está indo no mesmo caminho. O combate à homofobia, nós temos um projeto de lei no Senado tramitando. Qual a sua posição em relação a essas duas situações do movimento, essas duas grandes lutas, caso a senhora venha se eleger? Olha, eu tenho feito esse debate, é muito interessante que as pessoas estão colocando essa questão. E eu tenho procurado ser muito transparente em relação a essa demanda do movimento gay. Primeiro, os direitos civis da comunidade gay devem ser respeitados, como, por exemplo, o direito à herança, como, por exemplo, a possibilidade de ser transferido para um outro estado quando o seu companheiro também é transferido, o acompanhamento quando a pessoa fica doente e precisa do acompanhamento, todos aqueles direitos que devem ser dados para as pessoas que têm uma relação estável. Por uma questão das minhas convicções religiosas, eu não sou favorável ao casamento, por entender que o casamento é um sacramento entre um homem e uma mulher. Mas os direitos civis da comunidade gay devem ser respeitados. Com relação ao combate à homofobia, nenhuma pessoa pode ser discriminada em relação às suas escolhas, ou por sua condição racial, ou por sua condição social, por sua condição sexual ou por sua orientação sexual. Essa é a minha posição. O fato de ter uma crença não significa que isso leve necessariamente para qualquer forma de desrespeito e discriminação às pessoas que são gays. Eu tenho o maior respeito por todas as pessoas, aliás, esse é um dos maiores ensinamentos do Evangelho. Jesus sempre dizia que ele não julgava e nem discriminava ninguém, porque só a Deus era dado o direito de julgar. Agora, note bem, eu tenho que ser transparente com a comunidade gay. Eu fico muito incomodada quando eu vejo no período de eleição as pessoas fazendo discursos de conveniência. Se vai se reunir com a comunidade religiosa, diz que é contra o aborto, que é contra o casamento gay. Quando está junto à comunidade gay ou aqueles que defendem o aborto, dizem que também defendem. Eu prefiro ser transparente, por respeito e por coerência, dizer exatamente o que eu penso. Em relação, por exemplo, ao aborto, eu tenho uma posição contrária, mas defendo o plebiscito. Naqueles casos que já foram regulamentados por lei, a lei deve ser cumprida. Mas o fato de ter esses posicionamentos não significa que eu discrimine ou venha a satanizar as pessoas que pensam de uma forma diferente daquilo que eu penso. Candidato, vamos falar um pouquinho de meio ambiente, que é uma das bandeiras, né, da sua campanha e da sua vida também. A senhora é vista no cenário internacional como uma das 50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta. Como colocar para o mundo, a senhora na presidência, esse estilo de vida do norte, a história do homem do Acre, do Amazonas, do Pará, enfim, como fazê-los entender a necessidade que a gente tem de conviver com a floresta e também de progredir no país? O Brasil, graças a Deus, é uma diversidade cultural, social, uma diversidade, enfim, natural. Tem inúmeros ecossistemas, tem os biomas mais importantes do planeta. E essa diversidade cultural deve ser respeitada e, ao mesmo tempo, valorizada. É fundamental que algumas conquistas que nós já temos aqui na Amazônia possam também irradiar para o Brasil. A gente foi aprendendo aos poucos a ter uma convivência com a floresta, né, com as várias espécies da nossa biodiversidade, isso é uma aprendizagem boa. Agora, o que nós precisamos é transformar, né, as nossas riquezas naturais em oportunidade de desenvolvimento. É perfeitamente possível preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, gerar emprego, gerar renda, gerar energia, utilizar a água, o nosso potencial de hidroeletricidade, para a produção de energia através das hidrelétricas, desde que se faça isso com cuidado, investir em conhecimento e tecnologia para, a partir da nossa biodiversidade, poder criar novos produtos, novos materiais. Acho que a Amazônia não é um problema e não é de jeito nenhum, é uma grande solução. Nós temos aqui 60% do território brasileiro, nós temos 8% do PIB do país e uma população de 12% dos 190 milhões que temos. A Amazônia não é um problema, é uma solução. Para isso vamos ter que combinar as várias políticas
e fazer com que esse país aprenda a conviver com essas diferenças. Existe a forma de viver do Sul, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste e a forma de viver do Amazônida, que estabelecendo a troca respeitosa vai nos ajudar a sermos muito melhores do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Ainda falando sobre o tema meio ambiente, temos um questionamento da população. A reabertura da BR-319 se apresenta também como uma grande ameaça para a explosão da agropecuária na Amazônia e o plantio da soja. Com isto, a proposta que hoje se coloca é a criação de unidades de conservação ao longo da BR-319. Nós sabemos também que as unidades de conservação padecem por duas questões fundamentais, a questão fundiária e a questão de fiscalização. Gostaria de ouvir seu posicionamento em relação à reabertura da BR-319 e as medidas que serão adotadas para compatibilizar desenvolvimento e sustentabilidade na Amazônia. Primeiro, eu acho que nós temos que pensar que a infraestrutura é muito importante para todo o país. E nós vivemos numa situação de falta de planejamento para a infraestrutura no Brasil. Eu defendo que se tenha um plano para a infraestrutura, que esse plano se desdobre em programas, porque hoje nós não temos. O que nós temos é apenas um processo de gestão que se chama de PAC, mas não é um programa, é um processo de gestão. As obras que estão no PAC devem ser mantidas com o devido cuidado para respeitar o meio ambiente e a gente partir para um programa que pense a infraestrutura para os próximos 10, 20, 30, 40 anos, com os investimentos corretos na área de transporte, na área de comunicação e geração de energia. Nós temos a clareza de que é perfeitamente possível juntar as duas coisas. Quanto à BR-319, no meu entendimento, como estão dizendo que a estrada no trecho que é de Mata Virgem não vai ter atividade produtiva, eu não entendo por que estão propondo o asfaltamento. As cabeças da estrada, tanto do lado de Rondônia quanto do lado do estado do Amazonas, não tem nenhum problema que sejam adequadamente recuperadas. Mas nós não podemos fazer um investimento gastando tantos milhões e até bilhões de reais apenas para passear de carro. O que eu defendo é que a gente possa valorizar os diferentes modais, como, por exemplo, as rodovias já existentes, as ferrovias que precisam ser construídas e as hidrovias. Nós já temos a hidrovia, já temos a BR-364, que liga o estado do Pará, aliás, 163, que liga o estado do Mato Grosso ao estado do Pará, e é suficiente para o escoamento de produção, porque o impacto ambiental da 319 será muito grande e será irreversível. Nós precisamos combinar uma série de ações voltadas para a infraestrutura que valorize cada vez mais o interior, que promova o desenvolvimento sustentável do interior, combinando com as atividades da Zona Franca, que deve ser cada vez mais incentivadas com a combinação de uso dos nossos recursos naturais, agregando valor para a geração de emprego e renda para a vida das pessoas.